Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Ibovespa e dos juros futuros, que seguem em alta, dando uma percepção de risco maior para o país. Trazer aqui o anúncio de um novo índice de dividendos da B3 e um novo ETF que vai replicar esse índice. Tratar aqui a respeito de Petrobras, a respeito de Copel e também de Transmissão Paulista. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Ibovespa segue subindo na presente data, 1,4%. Isso porque o próprio mercado norte-americano segue subindo na presente data, 0,5%. No último mês, Ibovespa acumula uma queda de 2%. Nos últimos 6 meses ainda é alta, só que se nós pegarmos aqui desse topo de 122 mil pontos e puxarmos essa queda, quase 7% de queda. É uma queda suportável para os padrões brasileiros num período que foi de julho até então, aproximadamente 2 meses. Mas o ponto não é esse, o ponto é que o nosso juro futuro já chegou a ser precificado abaixo de 10% e atualmente tem estado aqui acima de 11%. Se pegarmos a curva de juros da Anbima, ela já está apontando aqui para 12, ou seja, há uma percepção de risco maior aqui no país. Na verdade, essa percepção de risco é a percepção de risco do estrangeiro. Por quê? Ante o tom mais ríspido do Fed quanto à elevação de juros na economia norte-americana, isso afeta os mercados globais de risco como um todo. E é por isso que está havendo uma grande saída de capital estrangeiro desde agosto aqui da B3, gerando aquela queda acumulada de quase 7%. Se nós pegarmos aqui o pregão do dia 21 de setembro de 2023, houve uma saída de 1,3 bi. Essa aqui foi uma saída bem elevada. Só aconteceu isso de novo no dia 18 de agosto, nosso passado recente, e no dia 4 de agosto. Claro que nada se compara a esses quase 3 bilhões de entrada aqui em julho, mas o que você acaba percebendo na prática é como o capital estrangeiro manipula os preços da nossa bolsa de valores e como ele basicamente busca lucros de curto prazo, gera um rally de 10, 15%, às vezes até 20%, realiza esse lucro e sai da bolsa por vários dias realizando esse lucro todo acumulado. E a sardinhada, que às vezes entra de forma atrasada no fim desse rally, como aconteceu aqui, por exemplo, acaba perdendo dinheiro porque já está abaixo desses preços aqui o Ibovespa. Então cuidado com isso, não tente ler o fluxo para se posicionar, por isso a necessidade de ser investidor de longo prazo, para a sua própria saúde mental. E continuando aqui, a B3 lançou um novo índice de dividendos, não é o IDIV, é um novo. Esse índice aqui vai funcionar da seguinte forma. A B3 irá selecionar 21 empresas do próprio Ibovespa, mas aquelas que se destacaram a título de dividendos. Será o Ibovespa Smart Dividendos. Óbvio que a Petrobras estará aqui, porque é a que mais se destacou, obviamente. Então será um índice derivado do Ibovespa, focado ali nas 21 melhores pagadoras de dividendos, dentre essas 66 ações que existem no portfólio do Ibovespa. E diante desse lançamento, também houve o anúncio de lançamento de um ETF que tentará replicar a performance do Ibovespa Smart Dividendos. Será um ETF do Nubank, uma parceria com o Nubank. O nome do ETF será Nu Renda Ibov Smart Dividendos, NDIV11. Esse será o ticker do ETF. Só que também surgirá o NSDV11. Qual a diferença para esses dois? Eles vão replicar o mesmo índice, o Smart Dividendos AB3. Só que a diferença será o quê? Um deles pagará dividendos, o outro não. O NDIV11 pagará dividendos. Já o NSDV11 não vai distribuir dividendos aos cotistas. Esses dividendos se reverterão nas cotas. E isso, teoricamente, deve ocasionar uma valorização maior das cotas. Sendo que esse seria o primeiro ETF que de fato pagará dividendos aos cotistas aqui no Brasil, já que ETFs norte-americanos já possuem essa prática, grande parte deles. Esses ETFs, obviamente, estão disponíveis no aplicativo da Nuinvest e do Nubank, e em outras corretoras ali que vão distribuir esse ETF. Sendo que o critério para estar nesse ETF, nesse índice, são as empresas que pagaram o maior dividend yield nos últimos 6 anos, estando no topo da lista as 25% maiores, ou seja, 21 empresas ali de início. É assim que vai funcionar esse índice e esse ETF. A cota desses ETFs será de R$100, sendo que a taxa de administração deles será de 0,5% ao ano. Os ETFs brasileiros possuem uma taxa comparativamente maior que as taxas cobradas pelos ETFs norte-americanos. Não é raro você encontrar em ETFs norte-americanos taxas de administração, inclusive abaixo de 0,1%.
E você vai me dizer, está de brincadeira, Luan, não tem como só cobrar menos que 0,1%. Então veja só aqui dentro do site ETF.com. Estou aqui com o ETF VOO, que é o ETF da Vanguard, que busca replicar o S&P 500. É um ETF completamente passivo, que tem uma taxa de administração de 0,03%, bem menor que 0,1% e bem menor que 0,5% dos ETFs brasileiros. Mas para eventualmente ganhar dividendos e se expor a esse novo índice da B3, está aí um novo ETF que será gerido pelo Nubank. Só que tem um detalhe que é muito importante de você entender. Os dividendos das ações, eles são isentos, mas no caso dos dividendos distribuídos pelo fundo de índice, pelo ETF, o dividendo ele vem com uma tributação de 15% que incide na fonte. Então o valor vem líquido, mas com desconto de 15%, tal como se fosse um juro sobre capital próprio. Portanto, tem essa desvantagem. Na prática, diante dessa tributação, seria preferível que os dividendos se revertessem nas cotas. Por isso, a opção que, se fosse para escolher entre uma e outra, eu ficaria com o NSDV11, já que ele não pagará esse dividendo e não sofrerá essa tributação. Continuando aqui, em relação à Petrobras, cada vez mais a companhia segue pressionada, essa é a visão dos analistas, para o reajustamento dos preços, por conta da disparada no preço do petróleo. Tenho falado sobre isso aqui no canal. Por quê? Atualmente, o Brent, preço do barril do petróleo, que é uma commodity negociada internacionalmente, está em $95. Houve um grande rally aqui desde maio. Você pode perceber que em maio o preço do barril do petróleo chegou a $74. Isso impactou, de certa forma, os resultados da Petrobras, porque teve uma queda aqui nos preços, mas vem subindo fortemente. E a tendência é que o preço volte para esse patamar de maio de 2022, a mais de $100. Isso é benéfico para a Petrobras? Sim, se ela praticasse o PPI, o que ela não pratica mais, a paridade internacional de preços. Agora ela tem uma política própria de definição de preços, que acaba sendo na prática o quê? Uma maneira da Petrobras segurar o preço dos combustíveis internamente aqui no país. Acontece que a Petrobras e o Brasil, eles não são autossuficientes em derivados de petróleo. Então a gente precisa fazer importação. Só que na realização da importação, não há como aquele que está exportando para nós praticar um preço que não seja o do próprio Brent. E aí a Petrobras e o país ficam sem a possibilidade de fazer essa importação, salvo se ocorrer o reajustamento. Sendo que com essa recente alta, novamente chegamos a uma defasagem. Apesar de elevada essa defasagem, ela ainda está atrás daquela em agosto, em que a Petrobras chegou a ter uma defasagem aqui de R$1 por litro. Aí ocorreu o reajuste, só que agora vai precisar haver outro, exceto se o barril do petróleo eventualmente despencar, o que é bastante improvável. Isso porque a Rússia, que atualmente é a principal fornecedora externa do combustível aqui para o país, decidiu restringir as exportações de petróleo. Então isso gera escassez na oferta e elevação nos preços. A Petrobras, inclusive, foi questionada a respeito dessa situação, mas em nota ela disse que a sua estratégia comercial tem como premissa a prática de preços competitivos e em equilíbrio com os mercados nacional e internacional, se valendo de suas melhores condições de produção e logística, ao mesmo tempo em que evita o repasse da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. A questão da Rússia ainda está gerando um impacto marginal. Essa situação ainda não é tão desesperadora, mas o fato é que o preço do Brent vem subindo e a tendência ainda continua de alta. Então vai haver um reajustamento, vai haver impacto no IPCA. E qual é o grande problema? A Petrobras pode, por conta de uma situação política, tentar segurar o aumento dos preços ao máximo possível a ponto de haver crise de abastecimento em postos de combustíveis, como já estava acontecendo no último pico de agosto. Por isso, cautela com esse oba-oba agora nessa tendência de alta da Petrobras. Ela já vem chegando a R$35. Hoje o ativo está com uma leve queda. O que eu fiz aqui na prática com opções? Eu já vendi 400 calls com strike acima de R$36 e acabei também, para um prazo bem mais longo, vendendo puts, 2.000 puts com strike de 23 e 36, que aí começa a se tornar um preço interessante novamente com Petrobras. Mas olha só como é longa essa put aqui, 16/8. Mas para o curto prazo, é a call para proteger de eventual volatilidade nas ações. Trabalhar com empresas de commodities, repito, é justamente haver esse acompanhamento quanto aos preços, principalmente quando há uma intervenção política muito clara e muito agressiva na Petrobras. Lá do outro, a Vale anunciou aqui um acordo com a Petrobras. As duas empresas assinaram um protocolo de intenções para acelerar o desenvolvimento de soluções de baixo carbono. Lembrando que, atualmente, a Petrobras
e isso é palavra do seu próprio CEO, tem como objetivo avançar em energias renováveis, já que é indispensável que a Petrobras já comece a se posicionar nesse sentido, até porque, bem no longo prazo, o futuro da utilização dos combustíveis não renováveis é bastante incerta. A transição energética vem ocorrendo, ainda que aos poucos e de forma custosa. Então é bom, obviamente, a Petrobras já pensar nesse sentido. E em relação às soluções de baixo carbono, nós sabemos que a Vale já há algum tempo vem investindo muito dinheiro nesse sentido. A companhia tem metas de descarbonização para os próximos anos. Já essa parceria aqui com a Petrobras terá duração de 2 anos e vai abranger ali o desenvolvimento de combustíveis como hidrogênio, metanol verde, biobunker, amônia verde e diesel renovável. E hidrogênio aqui é muito interessante, sendo que, segundo destacou a Vale, essa parceria poderá contribuir para alcançar o compromisso da Vale de redução de suas emissões nos escopos 1 e 2 em 33% até 2030 e, finalmente, alcançar a neutralidade, que é a grande meta do Acordo de Paris, no ano de 2050. E a Vale tem se movimentado muito bem nesse sentido, o que me faz, sim, apesar da volatilidade de Vale e do seu caráter cíclico, manter ela na minha carteira. Por isso que tenho 1.800 ações. Não é recomendação. E sobre a Copel, o Itaú BBA segue dizendo que a companhia está com valuation atrativo, baixo risco de execução. Vale ressaltar que Copel e outras distribuidoras, como CPFL Energia e CEMIG, devem se beneficiar desse cenário de El Niño, já que isso gera um consumo de energia maior pelo extremo calor agora, nesse fim de inverno, tendo mais consumo, mais uso, por exemplo, de ar-condicionado, isso gera mais receita para essas distribuidoras, e a Copel não está fora disso. Segundo o Itaú, com todas as decorrências do processo de privatização, haverá um grande aumento no EBITDA da companhia na próxima redefinição tarifária em junho de 2026. Por isso, para as ações preferenciais, o Itaú definiu um preço-alvo de R$ 12 para 2024, sendo que a Copel segue negociando abaixo dos 9. Eu venho falando a respeito dela desde os R$ 6, mas nesse momento não compro, já acumulei o suficiente e não vejo tanto upside em comprar Copel nos preços atuais. Você poderia eventualmente comprar até os 9,50 ali no máximo, até poderia, mas não uma grande posição. Na minha visão, ela não está tão barata assim atualmente. De fato, ela vai continuar crescendo, vai ter esse acréscimo de EBITDA, como citado pelo Itaú, mas comprando-se com preço-alvo de 12, fica complicado. A margem de segurança fica pequena. A empresa pode até subir para 11, 12 reais, mas você precisa comprar com um grande distanciamento para ter essa evolução de preço. E hoje o distanciamento não está tão alto assim. Por isso fico neutro com Copel no momento. Agora, a qualidade da empresa permanece, nada mudou nos seus fundamentos. É só uma questão de preço mesmo. Já com relação à transição paulista, essa sim ficou bem barata. Uma companhia com capex de 15 bilhões de reais, praticamente o seu atual valor de mercado até 2028, vencendo os principais lotes de leilões de transmissão. Empresa negociando abaixo do seu valor patrimonial, atualmente abaixo do meu preço teto de 25. Para mim, era o momento que eu estava aguardando para tentar mais acumulação das ações nesse momento. Para isso, o que eu fiz? Eu tenho 2.500 ações de transição paulista. Por isso, eu lancei 1.900 puts para quase dobrar minha posição. Nesse caso, eu quero ser exercido a 22,75. Espero conseguir. Qualquer volatilidade pequena pode fazer com que as ações cheguem nesse preço. Mas como todas as puts elas são europeias, o exercício só ocorre no vencimento. Por isso, vale a pena ainda guardar um pouquinho no curto prazo, transição paulista. Do contrário, se eu ver ali que a ação vai começar a disparar, eu compro a mercado talvez, estou decidindo. Mas no momento, eu pretendo aumentar a posição na empresa. Que, vale ressaltar, apesar desse alto capex gigantesco já contratado, a política de dividendos deve se manter. E isso foi dito no próprio Investor Day da ISA-CETEP. Um primeiro ponto é que as taxas de retorno calculadas para os projetos e para todo esse capex não é ruim. A Genial segue positiva, por exemplo, aqui com a empresa. E, além disso, a companhia manterá sua política de distribuição de 75% do lucro líquido regulatório, desde que a alavancagem, obviamente, fique em 3 vezes EBITDA. E a estimativa da empresa é ficar em até 3 vezes o EBITDA. Apesar disso, o yield não deve disparar. Deve se manter em 5, 6 ou até 7%. Então a companhia vai crescer, vai executar todo esse capex, vai manter a sua política de dividendos, mas o dividendo será mais reduzido, obviamente. Não haveria como pagar 12% de yield, isso comprometeria o capex da companhia. E o momento é de investimentos, não é recomendação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Estou pensando em trazer conteúdos de opções na área associado Mirai.
Se você tiver interesse, deixe aqui nos comentários. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos, sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente, por escrito, ou via consulta individual comigo por Google Meet que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, qual elétrica atualmente você tem comprado ou está no seu radar? Tradição Paulista, Copel ou outra? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mira Investing. Até o próximo vídeo. Fui!